Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? É o André? Sim, sou eu. Tudo ótimo. Certo. André, sou a professora Suziane, tá? Vim assistir a sua apresentação, agendada para as 17 horas do dia 2 de dezembro de 2024, no Polo de Brasília, Ceilândia, Distrito Federal. André Batista Mendonça, de RU 1804-372, do curso de Formação Pedagógica em Filosofia. Confere? Confere. Certo, André, você terá de 10 a 15 minutos para se apresentar. Poderá ou não fazer uso de slides para se nortear. Qualquer dúvida, estou à disposição e lhe desejo uma ótima apresentação. Quando quiser, Obrigado. então, pode estar dando início, tá? Ok. Boa tarde, meu nome é André Batista Mendonça, meu RU é 180-4372, meu orientador é Luiz Fernando Lopes, o polo é Uninter Ceilândia. Quero agradecer a todos por estarem aqui, né, prestigiando, fico muito contente e agradeço de coração a ter essa honra, né, de você estar me prestigiando. O tema que eu quero falar sobre hoje é explorando a teologia da predestinação de Agostinho, a sua importância. O celular está tocando, eu vou desligar aqui só um minuto. Obrigado. A importância e o impacto, né, na teologia contemporânea. O problema que está sendo abordado aqui, a qual a pesquisa vai trazer a solução, é qual é o papel fundamental da teologia da predestinação de Agostinho na compreensão da fé cristã e na formação da identidade teológica contemporânea. A metodologia que eu vou usar é a revisão biográfica, né? Foi usado 7 artigos, né, para poder entender e compreender essa teologia, essa compreensão desse problema. Então, começa com Agostinho de Hipona, né? Agostinho de Hipona foi um teólogo cristão, né? Nascido, que passou sua vida em Hipona, por isso que recebeu esse nome, né? Ele é teólogo e ele tem uma vertente, uma forma de uma ótica do cristianismo que impactou, e ele é considerado doutor da graça. E tudo começa com essa visão do que se trata a predestinação. A predestinação é a parte do princípio de que Deus ele é onisciente, a onisciência de Deus. Deus ele é onisciente, e isso traz algumas reflexões impressionantes a respeito de Deus. Uma vez que ele é completamente onisciente, então logo não se pode haver livre-arbítrio. O livre-arbítrio, segundo a compreensão da igreja pentecostal, das igrejas neopentecostais, o livre-arbítrio significa quando a pessoa ela tem poder de escolha, ela escolhe o que ela quiser. Inclusive, havia, né, na época de Agostinho, um homem que também defendia algo contrário, né? E fugiu o nome dele aqui, mas eu vou me lembrar do decorrer do que eu estiver falando. Ele questionava Agostinho porque, na compreensão dele, o homem tem livre-arbítrio. O homem tem 100% de livre-arbítrio. Já Agostinho, diante da onisciência de Deus, se torna simplesmente impossível que isso possa acontecer. A onisciência, ela é o ponto de Deus saber de tudo, presente, passado e futuro. Por exemplo, hoje eu vim aqui e resolvi colocar esse casaco, porque aqui o Brasil está frio e está chovendo. Então, foi uma decisão minha. Porém, para Deus, isso é um fato. Então, na hora que eu fui escolher, para Deus era um fato que eu ia vir com esse casaco aqui. Então, a predestinação parte desse princípio, que Deus sabe absolutamente tudo. Ora, se ele sabe tudo,
Então, logo, você não tem escolha, porque tudo que você fizer vai ser um fato na ótica de Deus. O que Agostinho vai defender, e ao estudar, né, ao fazer esse trabalho, né, esse TCC, observando os artigos, né, se chegou à conclusão de que isso acaba tendo uma importância forte e fundamental na contemporaneidade de hoje. Por quê? Porque nós vivemos um mundo, vivemos um período onde muitas dúvidas nos cercam e a esperança, muitas vezes, ela acaba falhando. Como, por exemplo, vivemos uma pandemia onde não se tinha ideia de para onde ia e para como ia, né? O desespero, o medo, né? A gente viu tantos absurdos, né, na pandemia. Então, a contemporaneidade, ela precisa dessa visão que parecia estar morta, parecia ser algo morto lá na idade a qual foi desenvolvida, e hoje o que se prega, o que se fala é do livre-arbítrio, né? Da força do livre-arbítrio, você tem poder de escolha. O que é bom nessa teologia de Agostinho? É que se trata de uma pessoa que, ao ler as Escrituras, entendeu que, de fato, Deus tem controle de todas as coisas. Então, a pandemia que veio não veio fora da vontade de Deus. Aquilo que aconteceu não aconteceu do descontrole. Simplesmente Deus tinha um plano e o plano foi executado, porque Deus sabia de todas as coisas. Algumas pessoas, né, questionaram essa visão, tanto que tem um determinismo radical. O determinismo radical era algo que foi colocado como para questionar aquilo que Agostinho estava falando, porque, olha, se Deus determina todas as coisas e o homem não tem livre-arbítrio, então o que acontece? Então as pessoas, elas podem, logo não são eles que pecam, né? Quem peca é o próprio Deus, porque é ele que, sabendo de como acontece, de como as coisas se processam, né? Então, uma vez que ele determina isso, então logo ele é o culpado. Então, o homem também se torna um robô, porque ele logo não tem escolha. Tudo que ele vai fazer por um roteiro pré-determinado por Deus. Então, não seria coerente. Mas a resposta de Agostinho, ao ler as Escrituras, é que o que acontece, na verdade, são duas coisas ao mesmo tempo: a predestinação e a escolha do homem. São duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Elas parecem ser antagônicas entre si, parece que não tem nexo. Porém, existe um entendimento que se chama antinômio, que resolve essa aparente contradição. Qual é a aparente contradição? Se Deus determina, logo eu não sou livre. O que Agostinho defende é que essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Um outro exemplo claro disso seria a Trindade, que ele chega a abordar também em um dos seus livros. A Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos são Deus. Deus é único, indivisível e ao mesmo tempo três. Então, ao falar isso, com aparente contradição, porém, dentro da teologia, dentro da visão cristã, isso não é um antinômio, ou seja, é uma aparente contradição que não é. Por exemplo, Jesus ser 100% homem e 100% Deus. Ora, se ele é 100% homem e ele é 100% Deus, quem morreu na cruz? Né? Deus morreu na cruz? Então, são entendimentos que ele vai abordar de acordo com o tempo que vai passando e, com certeza, ao se debruçar sobre esses entendimentos, você conclui, pelo menos eu concluí, e muitos concluem que, de fato, Deus é um Deus que tem controle de tudo. O ponto, por exemplo, que se Deus não tem controle de tudo, logo, você não deveria crer em profecia. A profecia tem que estar garantida na predestinação de Deus. Deus dizer que vai acontecer. Se Deus depende da sua ação como pessoa, se você vai para a esquerda ou vai para a direita, então logo Deus não pode explanar profecias. Por exemplo, as próprias profecias da Bíblia, né? Elas não podem ser explanadas, elas não podem ser acreditadas. Porque uma vez que depende de se o homem vai querer ou não querer, então logo ela não pode ser 100% de certeza. Porém, diante dessa ótica de que de fato Deus predestina e também que o homem tem liberdade. Então, isso é importante para o nosso momento de hoje, né, para o nosso século atual,
pelo simples fato de saber que Deus, ele realmente, quando ele promete, ele cumpre, que ele realmente ele cuida de todas as coisas. Não há novidade que está acontecendo com você. Deus pode agir em prol da tua vida, abençoando, fazendo coisas extraordinárias, e você pode dormir crendo nisso, porque nada que você fizer vai impedir as ações de Deus, porque Deus é soberano em todas as coisas. Então, é um assunto longo, um assunto delicado, complicado, porém, eu acho que Agostinho ele traz uma visão extraordinária a esse respeito, e que hoje, no tempo atual, tem crescido essa visão da predestinação. É isso. Eu ainda tenho tempo ainda? Acho que acabou meu tempo. Né? Tá, quase acabando. Está quase acabando? Então, Mas assim, pode concluir tranquilamente, tá? Então, eu vou fazer... Certo. Então, eu vou fazer a conclusão de que quando Agostinho, por exemplo, ele traz essa ótica, essa visão, ele é muito atacado, ele é muito combatido, né? Inclusive, hoje, o que se mais predomina são as igrejas pentecostais e neopentecostais que têm a visão... eu me lembrei do nome da pessoa, né? A pessoa que combate ele é o Pelágio, né? Que tinha qual é a visão do Pelágio? A visão do Pelágio é que o homem tem 100% livre-arbítrio. E foi, inclusive, isso contaminou certos pensamentos da época, como, por exemplo, Jacob Arminio, que ele passou a ser um semi-pelagiano, ou seja, ele, na crença, na cabeça dele, 50% é Deus agindo e 50% é o homem agindo. E aí houve-se uma reunião para poder expor essas ideias. E aí foi o chamado Sínodo de Dort, onde foi apresentado a tulipa, né, que na verdade são as respostas às 5 questões que os arminianos trouxeram para poder dizer que, de fato, o livre-arbítrio existe. E a resposta foi conhecida, né, como a tulipa, né, que são 5 pontos do calvinismo que responde, né, e contrapõe as ideias de Jacob Arminio. Por exemplo, hoje a Igreja Católica ela adota a visão de Arminio. Já igrejas evangélicas tradicionais adotam a visão de Calvino, que é que foi, na verdade, um aluno de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona ele viveu numa época interessante, viveu na época onde estava se acabando, né, o Império Romano, e ele cresceu com a família cristã, pelo menos por parte da mãe, o pai era ateu, e ele passou a adotar um maniqueísmo. Né? Maniqueísmo fala da dualidade do bem contra o mal, né? Que são 2 entidades, que vai contra os dogmas do cristianismo. E logo mais depois ele resolveu entrar na filosofia do hedonismo, né? Que é uma filosofia que defende o prazer acima de tudo, né? Vale a pena tudo pelo prazer, a busca pelo prazer. Então ele adotou essa filosofia, teve uma vida de orgia e tal, mas ele não achou resposta para as suas indagações, não achou resposta para aquilo que ele estava passando. Então ele pega e vai para o cristianismo e ele tem as respostas a essa conclusão da predestinação e de tantos outros assuntos que ele aborda, como, por exemplo, o mal, o bem e o mal, né? Todos esses assuntos demoraram alguns anos para serem elaborados, mas até que ele conseguiu trazer a resposta, e hoje nós somos congratulados com essa resposta, para ter esse entendimento, que eu acho que é um entendimento maravilhoso da predestinação, que de fato hoje é algo muito valioso para a nossa contemporaneidade. Certo, André. Qual foi assim a grande motivação para a escolha desse tema, André? Bem, eu sou uma pessoa que o cristianismo é algo muito forte, né, na cultura atual, né, é a maior religião do planeta, e
são poucas as pessoas que, de fato, compreendem o cristianismo. Você normalmente vai pelo seu sentimentalismo, pelos seus achismos, né? Não compreende de fato. E aí, quando você tem essas respostas, né, que acalenta, que mostra que, de fato, Deus ele pode abençoar, que ele está no controle de tudo, né? Isso traz uma certa paz. Por exemplo, na pandemia, foi um Deus nos acuda, né? Parecia que nós não tinha esperança, mas de repente, quando você entra, né, num conhecimento desse, você consegue compreender que vale a pena acreditar em Deus. Muito bom. Parabéns, André, pelo tema, né? Um tema de grande relevância, muito interessante, pela forma que você se apresentou, pontuou muito bem. O seu trabalho está bem completo, compõe toda a estrutura de um trabalho científico, manteve uma ótima postura durante toda a apresentação, demonstrou conhecimento e domínio do tema, respeitou o tempo, fez a relação da teoria com a prática, abordando aí diversos teóricos, colocando também as suas observações e vivências, né, sobre o tema. Enfim, os objetivos propostos foram alcançados e você foi aprovado com a nota 100, André. Parabéns, muito sucesso e que Deus abençoe sempre, tá? Tudo de bom para você. Foi uma honra, André. Uma ótima semana e tudo de bom para você, tá? Eu vou deixar a sua nota registrada aqui no chat. Se você puder, tem um link também de avaliação, se você puder clicar e responder um pequeno questionário, para nós é de grande importância também a sua avaliação. Tudo de bom para você, que Deus te abençoe, tá? Tudo de bom. Tchau, tchau. Parabéns. Tchau.